Olá, eu quero deixar registrado um sonho que eu tive na última semana do mês de dezembro de 2024 e eu quero chamá-lo de Sonho com o Leão. Bom, a família do meu esposo fez um encontro familiar e esse encontro foi numa chácara próxima à Arena Pernambuco. Várias pessoas de várias igrejas estavam ali representando suas denominações. Ao todo, nós éramos 37 pessoas, entre adultos e crianças. Bom, o sonho se passava nessa chácara e eu olhava para o telhado e havia uma movimentação. E quando eu olhei para cima, eu vi um leão magro, eu conseguia ver que era um leão magro. E ele começava a dar patadas no telhado e tirava telhas e mordia essas telhas e conseguia despedaçá-las. Eu pegava então uma vara longa e começava a tentar derrubá-lo dali, retirá-lo dali. E ele movia-se então para uma parte mais alta e continuava destruindo as telhas. As telhas eram de barro e assim que ele levava elas à boca, eu podia ver os cacos esmiuçados do barro. O sonho então muda de lugar. Algo interessante é que nenhuma das pessoas que ali estavam tinham ciência da presença do leão, apenas eu. O sonho mudava então de lugar e agora nós estávamos em um shopping, acho que é o 9º no ranking nacional, Shopping Recife, e eu via muitas pessoas com várias sacolas, crianças tomando sorvete, pessoas nas praças de alimentação, e o mesmo leão estava ali, causando destruição. Eu via que ele arrancava sacolas das mãos das pessoas, as pessoas pareciam atônitas, não sabiam o que estava acontecendo porque ninguém conseguia vê-lo. Ele ia contra as mesas, derrubava as mesas e atacava as lojas, mas ninguém se dava conta. As pessoas sabiam que algo estava acontecendo, mas parecia que era algo espiritual, que as pessoas não viam, apenas eu. E novamente eu afugentava o leão, tentava afugentar ele dali. Lá também, na cidade de Recife, existe uma antiga prisão que foi transformada em pequenas lojas, que hoje se chama Casa da Cultura. São artesanatos locais e me parece que algumas das celas ainda são originais, que podem ser visitadas, da época que era uma prisão. Bom, só que neste lugar, no meu sonho, ali algumas daquelas salas eram também escolas infantis. E eu via quando o leão entrava em algumas daquelas salas, furioso. E ele destruía os quadros, o material escolar, as carteiras, dava patada e derrubava as carteiras e a destruição era muito grande. E quando eu entrava na sala, ele saía e ia para outro lugar. Então ele promoveu uma grande destruição nesses 3 lugares, nessa chácara que foi um encontro, que é ao lado da Arena Pernambuco, no Shopping Recife, e a terceira destruição foi na Casa da Cultura. Bom, eu acordei, olhei e eram 4 horas da manhã, eu entendi que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo, só que como eu visitei vários lugares, inclusive esses que eu estou mencionando aqui, eu pensei que poderia ter alguma coisa a ver comigo. E um sonho que me inquietou bastante. Mas refletindo depois, eu cheguei à seguinte conclusão. Não sei se é isso que Deus está querendo dizer, mas eu entendi que o encontro da família, ele aponta para a família, né? E o telhado, ele fala da cobertura, ele fala da proteção. E era o que o leão atacava. Então, eu entendi que Deus está falando que o diabo, que o apóstolo Pedro fala que o diabo, ele está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, eu penso que esse leão magro simboliza, sim, um demônio. Ou um principado que tenha agido ali no estado de Pernambuco, talvez, ou algo para a nação brasileira, não sei ainda. Bom, mas como eu estava ali, parecia que era para Pernambuco. E a fala da cobertura, né, que ele está destruindo a cobertura. Talvez o pai, talvez a mãe,
talvez a cobertura espiritual, porque várias pessoas ali é de várias igrejas, então talvez tenha a ver alguma coisa com a igreja. E o fato de ser ao lado da Arena Pernambuco, essa chácara, eu entendi que fala do entretenimento, que muitas vezes a gente está tão entretido que não vemos os ataques das trevas. O segundo é o shopping, lugar de lazer, lugar de compras, né? Lugar também que a economia é movimentada. Deus, provavelmente Deus está falando, né? Que o diabo está usando também o entretenimento para talvez tirar o foco das famílias. Ele atacava também na área da alimentação. Eu via o demônio na praça de alimentação, esse leão, no caso. Talvez Deus falando no ataque, a maneira como nós nos alimentamos, me pareceu que tem alguma coisa a ver com lazer e com alimentação também. E por último, a cultura, que era este lugar que era antigamente uma prisão e que agora tornou-se essa casa da cultura. Então eu entendo que Deus está falando também, né, de um ataque à cultura, talvez que o diabo e seus demônios tenham usado a cultura para de alguma forma causar algum tipo de destruição na nação ou no estado de Pernambuco, não sei ao certo se é para Recife, se é para Pernambuco esse sonho ou se é a nível nacional. E a escola, porque ali não tem salas, ali funciona apenas essas pequenas lojas de cultura regional. Então, talvez o que Deus esteja querendo dizer é que tanto a cultura quanto a educação estão muito ligadas, né? Tem uma ligação também entre elas. E que o diabo também tem usado a cultura e a educação para atacar a família. Bom, eu lembro que no dia que eu tive esse sonho, eu fiquei muito preocupada com o que ele realmente queria dizer, com a fúria daquele leão. Eu percebi que ele era um leão magro. Talvez Deus está querendo dizer que não está difícil derrotá-lo. Que um leão magro é mais fácil derrotar, ou mais fácil que o fim dele se aproxime do que um leão novo, um leão jovem e gordo. Talvez Deus está dizendo que a união da família ou a união das igrejas, porque nós éramos várias igrejas, talvez a união de várias igrejas e a união da família possa realmente trazer a destruição desse leão. Porque tanto as pessoas do shopping quanto as que estavam na Casa da Cultura, elas não se davam conta desse ataque. E era um ataque muito furioso. Então, a gente como igreja precisa se posicionar. O Brasil tem passado por momentos terríveis, terríveis. E a igreja precisa se posicionar, nós precisamos pagar um preço em oração, nós precisamos deixar de ser uma igreja menina e passarmos a ser uma igreja de guerreiros, uma igreja que se posiciona, uma igreja que ora, uma igreja que se une, uma igreja que não fica apenas dentro das quatro paredes, mas uma igreja que realmente cause resistência ao inferno. Deus te abençoe.